O dog do Reddit. Ela me disse, se você exigir um teste de paternidade, isso significa que você é tóxico e eu vou embora. Então, secretamente fui a um laboratório fazer um teste de paternidade. E provei que o bebê era de uma ex dela. Quer saber o momento exato em que eu soube que minha namorada estava mentindo para mim? Não foi quando ela chegou em casa tarde, cheirando a colônia que não era minha. Não foi quando ela começou a proteger o celular com senha depois de 3 anos de deixá-lo desbloqueado. Não foi nem mesmo quando ela engravidou, um mês depois de eu ter viajado a trabalho por 10 dias. Foi quando ela me disse, se você exigir um teste de paternidade, isso significa que você é tóxico e eu vou embora. Foi aí que eu soube. Porque pessoas inocentes não usam acusações de toxicidade como arma para evitar provar sua inocência. Pessoas inocentes dizem, claro, vamos fazer um teste, porque não tem nada a esconder. Pessoas culpadas fazem exigências. E estabelecem ultimatos. Ameaçam ir embora. Minha namorada Jéssica fez as 3 coisas. Deixe-me voltar atrás. Jéssica e eu estávamos juntos há 3 anos. Nos conhecemos através de amigos em comum em um bar. Ela era engraçada, inteligente, atraente, trabalhava como gerente de mídia social para alguma startup. E eu sou da área de finanças, empréstimos comerciais. Fomos morar juntos depois de 1 ano. Coisas normais de relacionamento. Nenhum grande sinal de alerta. Até que surgiram. Começou há 6 meses. Ela conseguiu um cliente. Um influenciador chamado Trent. Sim, Trent. Esse deveria ter sido meu primeiro indício. Trent era um daqueles caras com mentalidade empreendedora. Postava fotos sem camisa com legendas sobre esmagar seus objetivos e manifestar abundância. Tinha 200 mil seguidores que achavam seu conselho genérico sobre acordar às 5 da manhã revolucionário. Ele contratou a empresa da Jéssica para gerenciar suas parcerias de marca. Ela começou a trabalhar até tarde. Muito tarde. Trent precisa que o calendário de conteúdo dele seja feito hoje à noite. Trent quer discutir a estratégia durante o jantar. Trent precisa que eu vá a este evento com ele para fazer networking. Não sou um cara ciumento, sou um cara prático. E, praticamente falando, nenhum cliente precisa do seu gerente de mídia social às 11 da noite de uma terça-feira. Mas eu confiei nela. E estúpido. Tive que ir para Chicago por 1 semana e meia em março a trabalho. Negócio de imóveis comerciais. Cliente grande. Não pude faltar. Enquanto eu estava fora, Jéssica ficou em silêncio. Mal respondia às mensagens de texto. Alegava que estava atolada de trabalho. Postou no Instagram exatamente 2 vezes, ambas em eventos do Trent. Voltei no dia 15 de março. Ela estava diferente. Distante. Começava brigas por nada. Dizia que eu estava emocionalmente indisponível e não estava priorizando o relacionamento. Projeção clássica. Então, em 14 de abril, ela me chamou para conversar. Disse que tinha algo para me contar. Ela estava grávida. Fiz as contas imediatamente. Eu tinha estado fora de 5 a 15 de março. Se ela engravidou enquanto eu estava fora, isso significava que tinha algo errado nessa história. Mas eu mantive a calma. Quando isso aconteceu? Não sei exatamente. Fim de fevereiro, começo de março? Eu estive fora a maior parte do início de março. Eu sei. Mas tivemos relações em 28 de fevereiro. Lembra? Eu lembrava. Foi um sexo esquecível. Ela estava no celular metade do tempo. Ok, eu disse. Então você está com cerca de 5 semanas? O médico disse 5, 6 semanas. É difícil determinar exatamente. 5, 6 semanas a partir de 14 de abril. Isso colocava a concepção por volta do início a meados de março. Eu estive em Chicago de 5 a 15 de março. A matemática não funcionava, a menos que ela tivesse engravidado em 28 de fevereiro ou antes. E nós não tínhamos tido relações nas semanas anteriores a isso. Ela estava muito estressada com o trabalho. Mas eu não disse nada disso. Eu disse, ok, vamos resolver isso. Ela chorou. Disse que estava assustada. Disse que não sabia se estava pronta. Eu a abracei como um idiota. A gravidez progrediu. Enjoos matinais, desejos, mudanças de humor. Porém, as coisas pareciam estranhas. Ela era reservada sobre as consultas médicas. Você não precisa vir a todas. Quando insisti em ir ao ultrassom de 12 semanas, ela pareceu irritada. Na consulta, a técnica perguntou sobre a data prevista do parto. Jéssica disse 15 de dezembro. Fiz as contas. Isso colocava a concepção por volta de meados de março.
Eu tinha estado em Chicago de 5 a 15 de março. Tivemos relações em 28 de fevereiro. Se a concepção foi em meados de março, isso foi 2 semanas depois que eu parti. 2 semanas enquanto eu estava fora. Perguntei à técnica o quão precisas são as datas de parto. Geralmente mais ou menos 2 semanas. É uma estimativa baseada no tamanho fetal. Então o bebê poderia ter sido concebido a qualquer momento, do final de janeiro a meados de março. Aquela janela de 2 semanas. Era nisso que ela estava apostando. Eu toquei no assunto casualmente. Devemos fazer um daqueles testes de paternidade precoces? Apenas para ter tudo documentado. O rosto dela mudou. Por que precisaríamos disso? Apenas prática padrão. É bom ter os registros médicos completos. Você está dizendo que não acha que é seu? Não estou dizendo nada. Estou dizendo que é inteligente ter documentação. Isso é sacanagem. Você não confia em mim. Não se trata de confiança. Trata-se de ser minucioso. Não, é sobre confiança. Se você confiasse em mim, não precisaria de um teste. Se você não tem nada a esconder, o teste não deve ser um problema. Foi então que ela me disse: se você exigir um teste de paternidade, isso significa que você é tóxico e eu vou embora. Assim, do nada. Ultimato. Sem discussão. Concordar em aceitar a palavra dela ou perdê-la. Olhei para ela. Olhei mesmo para ela. Vi a defensividade, a culpa, o medo, e eu disse: eu entendo. Ela relaxou, sorriu, e me abraçou. Obrigada. Eu sabia que você veria a razão. Seremos ótimos pais. Eu assenti, retribuí o abraço, comecei a planejar. Naquela noite, eu pesquisei testes de paternidade em casa. Completamente legal. Não é necessária a permissão da mãe. Basta o DNA do bebê e o DNA do pai. Resultados em 3 a 5 dias úteis. Admissível em tribunal na maioria dos estados. Mas eu tinha que esperar. O bebê ainda não havia nascido. Não podia testar até o nascimento. E então esperei. Fui o namorado solidário. Fui a consultas médicas. Segurei a mão dela durante ultrassons. Pintei o quarto do bebê. Montei o berço. Tudo isso. O quarto do bebê foi pintado de um azul suave. Jéssica escolheu a roupa de cama com pequenos elefantes. Eu montei o berço, o trocador, a cadeira de balanço. Deixei tudo perfeito. Enquanto isso, documentei tudo. Salvei cópias de mensagens de texto onde ela mencionava a Trent. Tirei capturas de tela das curtidas dela nas postagens dele no Instagram. Criei uma linha do tempo do comportamento dela. Apenas por precaução. Porque se eu estivesse errado, se o bebê fosse meu, eu precisava saber que tinha feito tudo certo. O bom futuro pai. E se eu estivesse certo, se o bebê não fosse meu, eu precisava de evidências da minha desconfiança. Então, observei que ela parou de mencionar Trent com tanta frequência. Disse que o contrato havia terminado. Mas verifiquei o Instagram dele. Ela ainda estava curtindo as postagens dele. Minutos depois de ele postar. Às 2 da manhã. Às 6 da manhã. Ao meio-dia. A todas as horas. Você não segue casualmente as redes sociais do seu ex-cliente tão de perto. Eu a observei também, rolar o celular, o polegar se movendo mais rápido quando ela chegava às postagens dele. Observei-a a sorrir para as coisas que ele postava, a digitar comentários e depois apagá-los antes de postar. Como se ela soubesse que não deveria, mas não conseguia evitar. E nisso, 7 meses de observação se passaram. 7 meses fingindo que estava tudo bem. 7 meses montando um quarto de bebê para um bebê que talvez não fosse meu. O bebê nasceu em 15 de dezembro. Menino. 3 quilos e 230 gramas. Cabelo escuro, olhos castanhos. Eu tenho olhos azuis. Jéssica tem olhos verdes. Olhos castanhos são dominantes, claro, mas o cabelo chamou minha atenção. Toda a minha família é loira. A família da Jéssica tem cabelo ruivo e castanho claro. Este garoto tinha cabelo tão escuro que era quase preto. Como o do Trent. Mas eu não disse nada. Eu o segurei. Sorri para fotos. Cortei o cordão umbilical. Fiz todas as coisas de pai. E esperei pelo meu momento. O hospital nos deu uma chupeta para o bebê. Uma daquelas de borracha verde. O bebê a usava constantemente. Dia 2. Manhã. Jéssica estava no banho. O bebê estava dormindo no berço. A enfermeira disse que receberíamos alta naquela tarde. Peguei a chupeta.
Peguei uma amostra da parte interna com um cotonete estéril do kit de teste de paternidade que eu havia comprado semanas antes. Guardei a amostra no recipiente fornecido. Também peguei uma amostra da minha própria bochecha. Depois lavei a chupeta. Devolvi-a ao bebê. Antes da alta, a enfermeira trouxe a papelada da certidão de nascimento. Jéssica estava segurando o bebê. Exausta, mas feliz. Precisamos que ambos os pais assinem, disse a enfermeira. Podemos levar para casa e trazer de volta? Perguntei. Quero ter certeza de que todas as informações estão perfeitas. A enfermeira franziu a testa. Geralmente fazemos isso antes da alta. Mas vocês têm 5 dias para enviar. Perfeito. Traremos de volta amanhã. Recebemos alta às 3 da tarde. Eu disse a Jéssica que ia buscar o carro. Em vez disso, fui para o estacionamento do hospital. Perto dali, havia um laboratório. Eu já havia conversado com a recepcionista. Entreguei a ela o kit em uma caixa. E voltei para buscar Jéssica e o bebê. Entretanto, não registrei a certidão de nascimento. Eu entregarei em 1 semana. E 1 semana virou 2 semanas. Jéssica mencionou uma vez. Você registrou a certidão de nascimento? Eu cuido disso esta semana. Não se preocupe. Ela estava muito sobrecarregada com o bebê para insistir. Quando o resultado do teste ficou pronto em 5 dias úteis. O bebê ainda não estava registrado. Nenhuma obrigação legal. Nenhuma paternidade estabelecida. Página em branco. Fui no laboratório buscar. E lá mesmo eu abri o envelope do teste. Em 27 de dezembro, abri o envelope e li improbabilidade de paternidade 0,00%. Excluído. Eu não era o pai. Fiquei olhando para aquele papel por 20 minutos. Deixei a ficha cair. Então comecei a planejar. E logo me lembrei que Jéssica havia começado a planejar uma festa à tarde, para apresentar o bebê para familiares e amigos. Ela não tinha feito um chá de bebê antes, porque estava muito estressada, então a mãe dela estava dando uma festa agora, para celebrar. Uma festa de boas-vindas ao bebê. Praticamente 1 semana de distância. E nessa 1 semana, fui o pai perfeito, solidário, atencioso e prestativo. A mãe da Jéssica me pediu para ajudar a finalizar a lista de convidados. Certifiquei-me de que todos os importantes estavam confirmados. Ambas as famílias. Todos os amigos dela. Todos os meus amigos. Os colegas de trabalho dela. Os meus colegas de trabalho. Quanto maior a plateia, melhor. Ela perguntou se eu queria ajudar a escolher as decorações. O que você achar melhor, eu disse. Ela optou pelo clássico azul bebê. Balões. Faixas. Arranjos de mesa com pequenos ursinhos de pelúcia. A mãe dela tinha alugado um local. Espaço para eventos de um clube de campo. Lugar agradável. Caro. Ela estava realmente se esforçando. Contagem de convidados em 60 pessoas confirmadas. Talvez mais com acompanhantes. Presentes já estavam chegando diariamente. Jéssica gritava toda vez que um pacote chegava. Olha! Alguém nos comprou o cesto de fraldas. Eu sorria. E a ajudei com os cartões de agradecimento. Devemos mandar imprimir uns bonitos, eu disse a Jéssica. Algo que as pessoas possam guardar. Que fofo, ela disse. Mas estou tão sobrecarregada. Você pode cuidar disso? Claro. Perfeito. Eu mesmo projetei os cartões. Simples. Elegantes. A frente dizia, obrigado por celebrar conosco. O interior estava em branco. Eu disse a ela que escreveríamos notas pessoais à mão após a festa. Mas imprimi um lote extra. Texto interno diferente. Na manhã de 5 de janeiro. Jéssica estava animada. Cabelo feito. Maquiagem perfeita. Vestido novo que provavelmente custou $300. Ela parecia feliz. Eu não sentia nada. Chegamos ao local, todo decorado com balões azuis. Faixas de um menino. Fotos do bebê por toda parte. As pessoas chegaram. Os presentes se acumularam. Todos fazendo ó para o bebê. A mãe da Jéssica fazendo discursos sobre se tornar avó. Minha mãe segurando o bebê, chorando de alegria. Eu observei tudo. E esperando. A festa tinha um cronograma. Meio-dia. Chegada e socialização. 13 horas almoço. 14 horas jogos. 15 horas abertura dos presentes. 16 horas bolo e partida. Às 14 horas e 45, durante os jogos, me desculpei.
Fui para o meu carro. Peguei o envelope. Os resultados do teste de paternidade e a pilha de cartões de agradecimento especiais que eu havia impresso. Voltei para dentro. Às 15 horas, a mãe da Jéssica anunciou a abertura dos presentes. Jéssica sentou-se na cadeira designada. Todos se reuniram ao redor. Ela abriu presentes. Cobertores. Roupas. Brinquedos. Livros. Todos aplaudindo. Tirando fotos. Esperei até ela estar quase terminando. Então eu me levantei. Antes de terminarmos, eu disse: eu tenho algo. Jéssica olhou para mim e sorriu. Ah, querido, você não precisava me dar mais nada. Eu não dei. Isso é apenas algo que precisamos compartilhar com todos. O sorriso dela vacilou. O quê? Eu puxei o envelope e comecei a falar. Quando o bebê nasceu, fiz o que qualquer pai responsável faria. Certifiquei-me de que toda a documentação médica estivesse completa e precisa. O rosto dela ficou branco. Então, eu fiz um teste de paternidade. A festa se silenciou. Jéssica se levantou. O que você está dizendo? Puxei os resultados. Levantei-os. Teste de paternidade de DNA. Laboratório recebeu em 18 de dezembro. Você fez um teste de paternidade sem me dizer? Eu fiz. Quer saber o que diz? Isso é insano. Você está me envergonhando na frente de todos. Eu estou te envergonhando? Isso é interessante. Olhei ao redor e prossegui. Todos aqui vieram celebrar o nascimento do nosso filho. Meu filho. Exceto que há um problema. Eu levantei o papel, ele não é meu filho. A multidão exclamou um ó longo. O rosto da Jéssica passou de branco para vermelho. Isso não é verdade. Você está mentindo. Estou. Andei até ela. Entreguei-lhe o papel, veja por si mesma. Probabilidade de paternidade. 0,00%. Excluído. Não sou o pai. Ela olhou para ele. As mãos dela tremiam. A mãe dela correu. O que é isso? O que está acontecendo? Sua filha me traiu. Engravidou do bebê de outro homem. E tem me deixado pensar que é meu. Jéssica começou a chorar. Isto não é real. Estes testes podem estar errados. Podem. Com uma margem de erro de 0,01%. Este diz 0,00% de chance. Isso não está errado. Isso é definitivo. Minha mãe se levantou. Olhou para Jéssica. Olhou para mim. Isso é verdade? De acordo com o laboratório, sim. Eu não sou o pai biológico desta criança. Os amigos da Jéssica começaram a sussurrar, pegando celulares. Isso estaria nas redes sociais em minutos. Como você conseguiu fazer o teste? Jéssica ainda tentou. Legalmente. Peguei uma amostra da chupeta do bebê. Peguei uma amostra da minha própria bochecha. Levei para um laboratório. Eles fizeram o trabalho deles. O pai dela se levantou. Quem é o pai? Jéssica olhou para o chão. Seria o Trent? Perguntei. Seu ex-cliente? O influenciador com quem você estava passando todas aquelas noites até tarde? Ela fechou os olhos. Não negou. Vou tomar isso como um sim. A festa explodiu. Pessoas falando umas sobre as outras. A mãe da Jéssica chorando. Minha mãe exigindo respostas. Amigos filmando em seus celulares. Eu puxei a pilha de cartões. Os cartões de agradecimento especiais. Tomei a liberdade de preparar estes para todos. Comecei a distribuí-los. Já que todos vieram aqui para celebrar. As pessoas abriram. Leram. Dentro, eu havia impresso, obrigado por terem vindo celebrar o que pensávamos ser uma ocasião alegre. Infelizmente, o teste de DNA revelou que esta criança não é minha. Jéssica foi infiel. O pai é outro homem. Não serei financeiramente ou emocionalmente responsável por esta criança. Todos os presentes destinados a mim devem ser devolvidos. Peço desculpas pelo engano, embora não tenha sido meu. Seguido por uma cópia dos resultados do teste de paternidade. Letras menores, mais legíveis. As pessoas olharam para os cartões. Olharam para Jéssica. Olharam para mim. Você é um psicopata de merda, Jéssica cuspiu. Eu sou um cara que foi traído e decidiu não criar o filho de outro homem. Se isso me torna um psicopata, que seja. Virei-me para minha mãe. Estamos indo embora.
Ela assentiu. Olhei para Jéssica mais uma vez. Para constar, quando você disse que se você exigir um teste de paternidade, isso significa que você é tóxico e eu vou embora, você estava certa. Eu sou tóxico. Para mentirosos e trapaceiros. Então eu saí. Minha mãe me seguiu. Assim como meu pai. Assim como meu irmão e meus amigos. Metade da festa se esvaziou atrás de mim. Jéssica ficou lá, chorando, segurando o bebê, cercada por sua família e amigos que agora sabiam a verdade. Lá fora, minha mãe me abraçou. Sinto muito. Não sinta. Estou feliz por ter descoberto. O que você vai fazer? Legalmente? Nada. Ele não é meu filho. Não estou na certidão de nascimento. Recusei-me a assiná-la até que resolvesse a papelada, o que eu continuei adiando. Sem obrigações legais. E financeiramente? Não paguei por nada. Ela queria manter a independência, então tudo relacionado ao bebê está no nome dela. O contrato de aluguel do apartamento é meu. Ela não está nele. Ela terá que encontrar um novo lugar. A semana seguinte foi um caos. Jéssica tentou me ligar. Eu a bloqueei. Ela tentou enviar mensagens de texto. Bloqueada. Ela tentou enviar e-mail. Pasta de spam. A mãe dela me ligou. Você a humilhou. Você é um monstro. Ela me traiu e tentou me empurrar o bebê de outro homem como se fosse meu. Mas eu sou o monstro? Você fez isso em público, na frente de todos. Ela mentiu para mim em particular por 7 meses. Eu achei que a verdade pública era justa. E desliguei na cara dela. O pai dela tentou uma abordagem diferente. Olha, eu entendo. Você está com raiva. Mas isso afeta o bebê. Ele é inocente. Você está certo. Ele é inocente. E o pai dele deveria assumir e cuidar dele. Esse pai é Trent, não eu. Trent não sabe. Então Jéssica deveria contar a ele. Não é problema meu. Os amigos dela tentaram a rota das redes sociais. Postaram sobre mim. Me chamaram de todos os nomes possíveis. Tóxico. Abusivo. Cruel. Manipulador. Uma amiga dela, Melissa, postou um tópico no X: homens que exigem testes de paternidade são inseguros e controladores. Se você a amasse, confiaria nela. Este homem humilhou minha amiga numa festa dela porque ele é um narcisista que não consegue lidar com o fato de não ser o centro das atenções. Recebeu 50.000 curtidas. Comentários concordando. Homens são lixo. É por isso que as mulheres não confiam nos homens. Outra amiga postou no Instagram: minha amiga Jéssica está passando por um inferno porque seu ex-tóxico não conseguiu aceitar que ela é uma mulher forte e independente. Ele a emboscou em uma festa para envergonhá-la publicamente. Isso é abuso. Isso foi compartilhado no Instagram. Depois no TikTok. Por cerca de 48 horas, eu fui o inimigo número 1 da internet. Então meus amigos começaram a postar capturas de tela do texto da Jéssica com Trent do laptop dela que eu havia encontrado. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. A noite passada foi incrível. Eu penso em você constantemente. Linha do tempo mostrando que eu estava em Chicago quando ela provavelmente engravidou. Fotos de Trent e Jéssica em seus eventos, em pé muito próximos, a mão dele nas costas dela, ela olhando para ele da maneira que costumava olhar para mim. E o teste de paternidade. Resolução total. Nome do laboratório visível. Data visível. Resultados claros. Em 24 horas, a narrativa mudou. Oh, merda, ele realmente tinha provas. Espera, ela realmente o traiu. Ela literalmente tentou prendê-lo com um bebê. Melissa excluiu o tópico dela. Tarde demais. Capturas de tela existem para sempre. A amiga do Instagram excluiu a postagem dela. Mudou a biografia para privada. O vídeo do TikTok foi inundado de comentários. Atualize sua história. Exclua isso, amiga. Eles o excluíram, mas as pessoas o baixaram, repostaram em todos os lugares. Com correções. A reputação da Jéssica foi destruída. E, ao contrário da tentativa dela de destruir a minha, esta destruição foi baseada em fatos reais. Eu não respondi. Não me defendi. Deixei-os gritar no vazio. Em 2 dias, a opinião pública mudou. Pessoas que me chamaram de tóxico agora a chamavam de trapaceira. Pessoas que me chamaram de cruel agora a chamavam de manipuladora. A verdade sempre vence. Jéssica e o bebê se mudaram do meu apartamento, foi morar com os pais. Eu troquei as fechaduras. Limpei o lugar.
Joguei fora tudo relacionado ao bebê. Algumas coisas eu doei, outras joguei fora. Meu apartamento parecia que nenhum bebê tivesse estado lá. Vi nas redes sociais que Jéssica procurou Trent. Ele não respondeu. Então ela o marcou em uma postagem com o bebê. Conheça seu filho. Ele excluiu suas contas de mídia social em 24 horas. Acho que a mentalidade empreendedora não inclui assumir responsabilidades. Para mim, Jéssica não cometeu um erro. Ela fez escolhas. Escolhas para trair. Escolhas para mentir. Escolhas para me manipular a aceitar um filho que não era meu. E quando pedi prova, ela me chamou de tóxico. Isso não é um erro. É uma falha de caráter. Mas enfim, fevereiro chegou. Ouvi através de amigos em comum que Jéssica estava com dificuldades. Mãe solteira e sem emprego. Ela estava trabalhando remotamente em meio período e foi demitida por problemas de desempenho, provavelmente porque estava ocupada com o bebê. Morando com os pais. Tentando fazer Trent reconhecer o bebê. Ele a estava ignorando. Eu senti pena? Não. Eu pensei no bebê? Às vezes. Mas ele não era minha responsabilidade. O pai dele deveria assumir. Se Trent não o fizer, isso é entre ele e Jéssica. Não sou um vilão por me recusar a criar o filho de outro homem. Não sou cruel por expor a verdade. Não sou tóxico por querer provas quando algo não batia. Sou apenas um cara que confiou no seu instinto quando a namorada disse: se você pedir prova, você é tóxico. Se algo parece estranho, provavelmente é. Se alguém ameaça te deixar por fazer perguntas, está escondendo algo. Se alguém usa a linguagem da terapia como arma para te calar, está te manipulando. Confiança não é cega. Confiança é conquistada. E quando a confiança é quebrada, a prova não é tóxica. A prova é necessária. Essa é a minha história. A garota me traiu. Engravidou. Tentou me prender com o bebê de outro homem. E a deixei lidar com as consequências. Simples assim. Algumas pessoas pensam que eu fui longe demais, que deveria ter contado a ela em particular. Deveria ter lidado com isso melhor. Para essas pessoas, eu digo, ela teve 7 meses para me contar a verdade. Ela teve várias oportunidades quando perguntei sobre o teste de paternidade. Ela escolheu mentir todas as vezes. Ela escolheu insistir. Ela escolheu me chamar de tóxico por me proteger. Eu apenas escolhi quando e onde revelar o que havia descoberto. E escolhi um local onde todos que haviam sido enganados pudessem saber a verdade ao mesmo tempo. Justo? Talvez não. Satisfatório? Com certeza. Eu faria de novo? Em um piscar de olhos. E dormiria perfeitamente bem à noite. Comentários sobre o relato. O teste de paternidade deveria ser um procedimento automático após o nascimento de uma criança. Aliás, deveria ser feito o quanto antes. Hoje em dia, basta um exame de sangue e não oferece nenhum risco para o feto. Muitos tribunais ainda obrigam o pai a pagar pensão alimentícia, mesmo que ele não seja o pai biológico, caso tenha cuidado da criança durante a gravidez. Em outras palavras, não se deixem enganar ou manipular para que não façam o teste de paternidade. Em um mundo onde mais de 1/3 dos homens cria o filho de outro homem, ninguém deveria se incomodar se você quiser ter certeza de que fará um teste de DNA. Então, dito tudo isso, o OP teve a atitude correta. Assim que suspeitou de algo, foi fazer o teste, e conseguiu se livrar de uma situação problemática na sua vida. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.